tudo bem? Bora lá? Vamos lá, respirando fundo. Bem-vindos a mais uma noite de reunião aberta. Vamos apertar a cadeira, respirar fundo, conectar a mente, o coração. Vamos primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, formando essa egrégora de mais uma noite de reunião aberta da Luz de Maria. A Jesus, nosso mestre, grande guia, a Maria, nossa mãe, gratidão pelo colo diário, a Miguel Arcanjo, protetor desse trabalho e de cada irmão que assim o permitiu. A toda a fraternidade, todos os seres, todas as dimensões, nossos guias, mentores, que nos auxiliam nessa caminhada de estarmos juntos hoje, aqui nesse momento. Que possamos ser entrega com nós mesmos. A nossa dúvida é sempre a dúvida do próximo também, responde muitas questões. Nós consigamos conectar a nossa fala ao nosso coração e descortinar os véus que ficam nos nossos olhos. Seja uma noite de cura, de amor, de libertação, de paz. Vamos iniciar com a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna. Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Eu tenho uma pergunta que foi de uma cliente minha, que ela estava me falando que ela não tem medo da morte, mas ela sentiria muita falta do mar se ela fosse embora. Você fez essa pergunta, né? É. E ela queria saber se no mundo espiritual, porque ela sempre fala de lagos, se existe mar. Sim, você perguntou e a menina ficou refletindo, e aí não mandou nenhuma resposta para você, né? Não. É porque é uma formação etérea. Uma formação etérea, de uma construção da mente. Então, ela não é que ela existe ou não existe. Ela é uma construção da mente. Então, isso é uma resposta sem resposta. Sim, ela pode criar isso, de repente, na necessidade dela como espírito, talvez? Não sei. Não é nem o criar, mas dependendo do nível
energético, existe uma construção ao redor que mostra as mais belas construções do divino, do avanço da alma, que pode ser palpável ou não. Essa falta que a matéria que existe aqui, Não entendi. não. Entendi. Complexo, né? Complexo, mas eu entendi. Eu fiquei refletindo todos esses dias também. E pensando sobre isso. Mas é o que eu imaginei mesmo. O que mais? Às vezes outro dia eu fiquei pensando, eu tenho às vezes saudade e fico pensando da minha avó, que é minha avó de Santa Catarina, minha avó Firina, que faz muito, assim, a gente fica falando, será que ela sente que eu nem lembro dela, ou que eu sempre penso na minha avó Isabel, que é minha avó de Belém, que é a parte da minha mãe. E aí outro dia eu falei, poxa, como é que está minha avó? Eu gostaria de saber, sabe, da minha avó Firina. E depois e também eu refletindo, ela também perdeu uma filha. Hoje eu até entendo um pouco que ela era um pouco assim, fechada, um pouco amarga. E às vezes me dá saudade dela e me deu essa vontade. Eu falei, qualquer dia que tiver psicografia, eu vou querer uma cartinha da minha avó. Será que ela lembra de mim assim? Não sei, veio isso. Ela só teve uma filha, mulher, e 3 homens. E a filha dela partiu também muito nova, com 27 anos. Aí hoje pensando, a minha filha foi com 28. Mas sabe quando? Depois a minha avó passou pelo que eu estou passando. E isso ficou na minha cabeça, aí eu falei, tadinha da minha avó. Eu fiquei com dó. Agora eu estou com esse sentimento dela. Depois de tantos anos, eu com 60, relembrar dela. Muito bom. Isso se chama empatia. E será que isso vai chegar nela? Chega o amor. É, eu queria. É isso. E eu sou a neta mais velha também dela, sabe, de mulher. E hoje, assim, eu refleti sobre isso. Eu falei, tadinha da minha avó Firina. Agora eu entendo o sofrimento dela. A minha tia, inclusive, foi enterrada em São Paulo, não levaram ela para Floripa. Isso fez muito mal para ela. E é isso. Eu queria saber se esse sentimento vai chegar nela, que eu tô falando agora dela, sabe? É isso que eu queria. É que são camadas, como falamos, as camadas elas vão sendo retiradas, né, conforme a caminhada, e aí vai dando um desabrochar da essência, certo? E aí isso te liga ao seu emaranhado familiar. Todas as ligações, elas têm algum sentido, né? Por existir na mesma família. Tem algum sentido essa conexão. E aí, é esse desabrochar que te leva à tua avó. E aí, a tua caminhada de lapidação do coração faz hoje você enxergar coisas, ter empatia de como ela agia quando ela era. Chega, claro que sim. É por isso que fala-se tanto sobre sobre todo instante é momento de recomeço, todo instante é momento desse desabrochar da essência do coração, do amor que sai pelo próximo. E é tudo através da sua caminhada de evolução, você com você. E aí quando você menos imagina, você está pensando e desatando nós que faziam parte do teu campo que você nem imaginava. E aí quando você reconhece esse alívio no coração de se desatar, aí você se dá conta que tinha um nome. Eu nunca parei para pensar nisso com a minha avó. Que eu estou passando, e a minha avó já passou por essa dor. Eu achava ela meio rancorosa, sabe? Assim, minha avó era, quando que é de Belém, era toda carinhosa.
Aí eu fico agora pensando, tadinha dela, mas ela sofreu também. Eu quero uma cartinha dela. Eu vou pedir pra Faça suas vocês. preces diariamente. Se for para acontecer, a Deus nada é impossível, né? Ela foi guerreira, criou os filhos com muita educação, uma pessoa humilde, mas meu pai amava ela, falava que a avó era guerreira. E eu achava que ela era ranzinza, né? É isso. A gente muda o pensamento. É. Só quando passa que começa a raciocinar pela mesma situação. Na verdade, não é só quando passa. É na caminhada, na busca pelo autoconhecimento. Aí chega-se a ponto de ter a oportunidade desse reconhecimento. Independente do passar ou não passar. Né? É uma escolha mesmo. O que mais? Quando você se decepciona com alguém, geralmente é porque você criou uma expectativa e a pessoa te decepcionou, ou é muito mais alimentado por você do que pela pessoa, né? É sempre uma expectativa criada da mente daquele que está aqui olhando a situação. Porque é a história que você criou na sua mente. E não que isso seja algo ruim, porque é assim que é trabalhado, né, as situações, imaginando possibilidades. Mas o quanto isso vira assim enraizado, uma expectativa de como você quer que a pessoa seja. E aí você idealiza, quanto mais você idealiza como você quer que o outro seja, mais é a chance dessa dor bater em você. Porque o outro nem está sabendo. Mas o outro nem faz ideia. E mesmo que saiba, olha a pressão no outro de achar que ele tem que ser o que você quer que ele seja, não ele ser quem ele é. Então, não sei até que ponto é melhor ele saber que ser como você quer, ou nem ficar sabendo. Então, olha a confusão que é. Né? Isso, o respeitar, o entender o outro, a empatia, é o irem se conhecendo e respeitando e incentivando as potencialidades, independente do gostar ou não. Isso é o potencial da pessoa. Aí, ressoar os mesmos propósitos, ressoar as mesmas intenções, faz com que se mantenham próximos, independentes de ações de mundos, né? Terrenos e tal. Mais do que tudo, o que mantém próximo é essa intenção, é essa união do propósito. Que aí abre portas para outros sentimentos, né, de alto grau, assim, de fraternidade. Mas ninguém se frustra, né, da forma como espera que o outro seja. Todo mundo respeita, cada um como é. Ninguém quer que o outro seja como... que você dê uma cartilha para ele seja assim, eu faço assim, 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 né? Mas eu não, eu não preciso disso, só o outro precisa disso, né? Ninguém pensa assim, né? Não, eu não preciso não, só o outro, só. É que nós somos seres evoluídos. Nossa Senhora! Tomou bronca. Aqui todo mundo pensa igual. Mas a grande dualidade é essa, né? Enquanto a busca pela essa libertação, né, desse mergulho interno faz com que respeite a escolha do outro, não a imposição, porque a partir do momento que você impõe o outro a ser como você quer que ele seja, o que importa desse teu mergulho interno, de você se aceitar, se você não aceita o outro como ele é?
é com o filho? Com o filho, o filho é um pouquinho diferente no sentido de, porque tem além disso, o propósito do pai e da mãe de educar, serem professores mesmo. E aí quase todos precisam se formar na prática, né? Já acontecendo, porque a teoria pode ter a teoria do mundo, mas é na prática mesmo, ali um outro ser humano lidando com os sentimentos, lidando com a evolução. Ele precisa entender sobre limites, ele precisa entender sobre respeito, precisa entender sobre tudo. E o primeiro e principal aprendizado vem de dentro de casa. Isso garante que não vá fazer coisas por aí? Não, não é isso, porque isso é uma caminhada, é a escolha da alma, são os desafios de cada alma. Mas aquele solo, aquele primeiro, sabe, aquela primeira terra que foi batida ali naquele jardim, foi a primeira. Nenhuma outra vai ser a primeira como aquela. E aquela ali é o do pai e da mãe. E acho que entra um pouco também na empatia de entender que é um ser diferente que pensa de uma forma diferente da sua, né? É, porque é um ser pensante ali, que está construindo a sua forma de pensamento. E aí que tá, por isso a fala muito da primeira infância, por isso a fala muito dessa construção inicial. Porque não adianta pensar que uma alma que nasce, a partir do momento que nasce, ela só vai assimilar ou ela só vai criar pensamentos e razões quando ela estiver numa determinada idade, e antes disso não vale de nada. Então era mais fácil já nascer daquele tamanho, né? Perdido esse tempo? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse tempo é muito mais... O solo está muito mais fértil para chegar a toda essa estrutura. Mas sem muito agrotóxico, sabe? Uhum. Sem muita sujeira. É mais ou menos isso, assim. Porque tem mania de falar, porque ela é pequenininha, ela não entende. O dia de você ensinar o que é certo e o que é errado. Meu marido fala assim, ela é criança. Eu falei, criança não, ela já tem 4 anos, ela já tem 2. Tem que ensinar. Isso. Nessa hora que você tem que falar o que pode e o que não pode. Nessa hora não, que porque ela é entende. criança. Eu falei, eu acho que é até mais fácil nessa fase você ensinar do que depois que já passou. Tem gente que tem essa concepção, porque a criança pode fazer tudo. Então eu acho que tem que ensinar. Ensinar é difícil. Eu sei que eu sou professora aposentada, é cansativo. Você ensinar, e tem gente que às vezes não quer ensinar, né? Ensinar você tem que repetir várias vezes. Pode, sim, não pode, sim, pode, sim, pode. Então, mas qual que é o propósito da vida? Qual que é o motivo de estarem aqui, nesse plano? Auxiliar, né? Ensinar. Tanto quanto aprender, tanto quanto ensinar. E não estamos falando de profissão terrena. Estamos falando de propósito de alma. Qual que é o propósito? Não tive tempo de estar educando meu filho. Qual que é o seu propósito? Qual que é o propósito, além do propósito? Educar. Porque é a evolução, né? A evolução e o que está em meu alcance, como meu domínio, no sentido de responsabilidade, eu fazer por onde de alguma forma, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, final de semana, o que seja. Mas com o propósito de expansão, de evolução, tanto de exemplo quanto de aprendizado. É na troca. Mas é porque de final de semana eu faço tal coisa. E de dia de semana eu faço isso, isso e isso. Tá bom, mas e a responsabilidade quanto mãe e quanto pai? Porque
você não viu a conta lá de casa, como que fica. Estamos falando de tudo isso, sim. Por isso que as pessoas hoje em dia não querem ter filhos, né? Ah, dá trabalho, né? Dá trabalho. Por isso a pergunta, qual que é o propósito disso? Porque a questão é, tá tudo bem essa decisão, porque o livre-arbítrio ele tá aí para isso. Mas qual que é o propósito disso? Qual que é a intenção por trás dessa ação? A ação de não querer ter filho? De todo e qualquer desse pensamento de evolução. Qual que é o propósito disso? De onde vem? De onde vem isso? Porque eu não tenho esperança? É porque eu não quero trabalho? Tem várias justificativas. Eu escuto bastante isso sobre não ter esperança. Eu tô falando isso de não ter filho, porque eu tô colocando o meu filho mais novo. Ele não quer ter filho porque o mundo tá, sabe, desculpa. E no fundo eu sei que não é aquilo, mas eu sou sogra, né? Sogra não dá palpite. A minha filha de 15 anos falou que ela nunca teria filho. Essa Aí eu geração. perguntei por quê? Porque dá muito trabalho, não estou disposta a ter trabalho. 15 anos. Ela vê dificuldade na doação de si, né? E aí eu falo pra ela, não é sofrimento servir. É que você tem que aprender que tem alegria no servir, ver o outro ficando bem com o esforço que você faz pro outro, né? Trabalhar um pouquinho do egoísmo no serzinho que tá aprendendo. Depende muito do caminho, depende muito do momento, depende muito do que se passa na mente, no período, né? A questão, quando chega-se até um ponto de determinada idade, de uma decisão mesmo, que reconhece que não e não, aí até lá, né, as intenções vão se mudando, vão mudando. E talvez esse pensamento para agora é importante, porque para agora o melhor mesmo é que não aconteça. Não é verdade? Sim. Então, dentro das possibilidades, tudo bem, a gente vai conversando, sabe? A gente vai conversando. E aí, isso é o passo a passo. Agora, quando chega em um ponto de uma decisão mesmo, decisão dessa vida, é onde respinga não só em si, não só do ao lado, porque às vezes o relacionamento ele se mantém ou ele não se mantém. Respingue quem veio antes, na expectativa criada de quem veio antes, na história contada, né, da idealização de uma estrutura familiar. Então, não é tão simples. E aí que tá. E qual que é a intenção por trás dessa ação? Da mesma forma que tem gente que já nasce falando que não, eu quero ter filho. Né? Já tem alguns países investindo para incentivando as pessoas a terem filhos. A terem filhos. Porque Exato. vai ser um país de velhos e quem vai cuidar, né? Indo Exato. A continuidade Portugal mesmo. A Europa já estão dando ajuda de custo, porque os jovens não querem mais ter filhos. Mas acho que é uma via de mão dupla, porque o que não falta hoje em dia é moça que vê numa gravidez o que ela vai ganhar com isso. Muito. E depois essa criança vem ao mundo e fica largada. Depende da camada da sociedade que a gente está Por falando. isso a intenção, Não. mas é por isso que estamos falando, tudo depende da intenção por trás da ação, seja para uma decisão de continuidade, seja para uma decisão de não continuidade, né? Então, por isso que se você vai perguntando de onde vem esse pensamento, aí você vai chegando lá no miolinho, lá onde era. Aí você consegue descobrir
Se é porque queria criar um vínculo eterno com aquela pessoa, se é porque não quer ter trabalho, se é porque quer ser livre, sabe assim, essas coisas desse jeito, se é porque quero ser vista mundialmente, não sei, tem várias justificativas, mas limitação para Deus não existe. Então, uma resposta como essa, que para Deus tudo é possível, porque o limite não existe, o que isso impede uma coisa ou outra coisa? Essa é a resposta, né? Agora, no pensamento de que começa aqui, termina aqui, pronto, acabou, preciso viver isso daqui como se não houvesse outro momento, tá bom, essa é a oportunidade que você tem desse momento, mas você já veio outras vezes também. E nem sabe se teve ou se não teve. Então não é isso que vai te limitar ou não de conquistar o que você busca. Ou não é isso que vai te abrir a porta para ter algo, né? É delicado. Mas é um portal, né? Um portal. O único portal de vinda de almas é através do nascimento. Se toda a humanidade resolver não ter mais, e aí? Então, eu perguntei isso. Tem uma mocinha que eu ajudo e ela tá grávida de novo. Aí eu falei pra minha amiga, onde eu frequento, que é espírita. Falei, gente, ela tá grávida de novo. Aí ela ajuda com doação de enxoval, né? Ela até falou assim, se você... Falei, mas outro enxoval? Aí ela falou isso, mas é o jeito que as almas têm de reencarnar. Pois é. Porque senão, se ninguém mais quiser ter filho, a minha... O que não falta é irmão querendo encarnar, porque sabe da oportunidade as que pessoas tem. mais com dificuldade financeira que acabam engravidando, né? Não é sobre isso. Não. A questão é essa, se toda a humanidade do planeta resolver, a partir de agora, ninguém mais tem filho. E aí? Qual que é o propósito da expansão planetária? Qual que é o propósito de trabalhos espiritualistas, de trabalhos de expansão? Qual que é o propósito seu aqui? Então já termina logo e vai para outro plano. Eu sempre pensei, é como se, tipo, para que Jesus veio? Para que? Dá um exemplo Se para é quem? continuidade, se é um portal, se é as vidas e vindas, né? Você vê, eu tenho uma cliente que ela fez de tudo para ter filho, não conseguiu, mas de jeito nenhum. Foi para fora, fez tratamento aqui com os melhores médicos, isso aqui. Eu sempre falava para ela, bota uma criança. Ah, mas eu queria o meu. Eu falei, mas pensa nisso. A partir do momento que ela adotou a criança, vieram mais quatro dela. É, que legal, né? Eu quando eu conto isso, fico arrepiada. Acontece comigo. E ela ela tem muito dinheiro. Quer dizer, então, sabe, tanta criança precisando, né, de pai, de amor. E às vezes a pessoa reluta, briga consigo mesmo, não quer porque não quer. E daí acontece uma dessas. Hoje ela tem outro pensamento. Com Que certeza. Deus mostrou para ela Isso. que ela era capaz sim de ter filhos e a missão dela era acolher essa criança, Isso. que era dela. Não foi por acaso. Nada na vida acontece por acaso. Nada. Tudo que a gente passa é porque é pra gente mesmo. Você não vai passar por mim. O que eu tenho que passar, você não vai passar por mim. Não. A Elaine não vai passar por mim, eu não vou passar por ela. Espero, né? Já chegam os meus. E os meus, chega. E os meus, chega. Eu até já tive uma conversinha com Deus. Dá uma folga, por favor. Deixa eu descansar um pouco. Descansar um pouco, é.
Que mais? Que trazem nos corações? Mais algum assunto? Mais alguma fala? Eu queria mudar um pouquinho o polo do assunto. Tem um Também que profundo. filho eu entendo, só tenho 6. Então, se filho eu entendo um pouquinho. Você tem bastante portal. É, eu tenho. Mas é assim, eu queria saber, esse momento de transição, nós estamos chegando assim no ápice, né? Num momento muito importante. O que mais que a gente pode fazer, além de estar desperto, é claro, de abrir a mente, o que mais que a gente podia estar fazendo para colaborar com o todo? Tá. Porque tá difícil, né? O dia a dia tá muito difícil. Tá. Sempre a fala aqui, quando trazem sobre essas questões, essa pergunta ao levantar: o que posso fazer? Como posso ser útil? O que está aqui hoje, nas minhas mãos, vendo questões, situações que estão nos meus olhos, que estão ao redor de mim, próximo de mim, em relação à cidade, em relação ao bairro que eu moro, em relação à estrutura. Como posso ser útil? Certo? Porque isso vem. E aí, quando vem, o que eu faço? Só escuto? Reflito? Ou, eu conheço uma pessoa tal, que aí acho que vou dar uma lembrada aqui. Eu conheço outra pessoa tal, aqui. Ser canal, sabe? Ter mais essa força, esse incentivo de entender que todos somos canais uns dos outros.